Olá, é com imenso prazer que participo da Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociência, apresentando um trabalho intitulado de Formulação de Nanosistemas à base da PCL com bioativos da canela. Meu nome é Rita Ponciano, sou aluna de doutorado do Instituto de Macromoléculas, professora Luísa Mano. Tenho como orientadores as professoras doutoras Gisele Julianelli e Maria Inês Bruno Tavares. Para a realização deste trabalho, foram utilizados bioativos da canela, uma vez que estudos têm revelado que alguns bioativos presentes nessa especiaria vêm se mostrando excelentes agentes medicinais para o controle dos níveis elevados de açúcar no sangue e também no auxílio da redução da gordura visceral. Entre esses bioativos estão a polihidroximetilcalcona, que é o MHCP, que é um polímero capaz de mimetizar os efeitos da insulina, e também o aldeído cinâmico, que é o bioativo majoritário presente na canela, com potencial ação antioxidante na degradação das gorduras. Apesar desses benefícios citados, esses bioativos apresentam instabilidade quando estão em meio ambiente, principalmente, o que provoca um processo rápido de oxidação e degradação, surgindo então a necessidade de estarem encapsulados, formando nanosistemas ou nanocápsulas. O polímero escolhido para a formação das nanocápsulas foi a PCL. Esta escolha se deve por ser um polímero atóxico, biologicamente compatível com o tecido humano, ser biodegradável e ter natureza alifática, que permite interagir bem com os outros polímeros. Por essas características, é amplamente utilizada na indústria farmacêutica, na produção de sistemas com liberação controlada de fármacos. Porém, a PCL, quando não revestida, apresenta baixa estabilidade em ambiente aquoso, surgindo a necessidade do uso de estabilizantes em sua formulação para evitar a agregação das partículas, quando em nanosuspensão. O estabilizante eleito foi o Pluronic. Por possuir estrutura anfifílica, proporciona um comportamento sulfactante, além de apresentar características mucoadesivas e, de maneira eficaz, são capazes de aderirem às superfícies internas do organismo. Outra vantagem é que não contribuem com as atividades monogênicas. Essas características passam a ser favoráveis ao desenvolvimento de formulações farmacêuticas. Os meios de preparação utilizados ocorreram primeiramente pela extração dos bioativos da canela via sóteles, depois a formulação das nanopartículas, que ocorreram através da técnica de nanoprecipitação. Após a preparação, foram analisados a casca da canela em pó, os resíduos sólidos das extrações com os diferentes tipos de solventes, os extratos obtidos por diferentes solventes. Também foram analisados os nanosistemas formados, que foram denominados SN1, SN2 e SN3, de acordo com as diferentes concentrações dos surfactantes adicionados aos sistemas. Na análise de FTIR, como mostra a figura 4, observa-se os espectros da canela em pó com o objetivo de identificar os grupamentos característicos dos bioativos. Nota-se ainda que foram formados 6 picos com a presença do MHCP e do aldeído cinâmico próprios da canela. A figura 5 apresenta as curvas de distribuição dos domínios dos resíduos sólidos das extrações com os diferentes solventes. Observa-se que a massa resultante das extrações do par de solventes demonstrou extrair componentes distintos, gerando reorganização estrutural, assim como a massa resultante da extração do hexano, que também apresentou perfil de domínios distintos, enquanto as massas residuais dos solventes de clorometano e cloroformo demonstraram distribuição de domínios similares. A tabela 2 mostra comparativo do tempo de relaxação longitudinal
dos resíduos com os diferentes solventes, não mostrando diferença significativa quanto à mobilidade molecular quando comparada à canela antes da extração. Na figura 6, é mostrada a análise do extrato da canela por ressonância magnética, onde se pode ver assinalados em vermelho os sinais do núcleo de hidrogênio dos extratos da canela, com os diferentes solventes, como cloroforme, hexano e etanol. E estes assinalamentos químicos foram basicamente semelhantes. Já na figura 7, é observada o comparativo dos espectros de ressonância magnética do carbono 13, onde também assinalados em vermelho se pode ver as características dos componentes alifáticos dos grupos metilas do carbono aromáticos presentes no MHCP e no aldeído cinâmico. Em destaque, o deslocamento químico associado ao grupo carbonila do MHCP e os sinais atribuídos ao grupo carbonilo aldeídico. A figura 8 apresenta os espectros de FTIR do polímero VCl, do Pluronic e dos nanosistemas formados SN3, SN2 e SN1, para efeito de comparação e constatação da produção dos nanosistemas. Verificando-se os espectros de polímeros isoladamente e analisando os espectros dos sistemas, percebe-se um comportamento relativamente similar entre as três amostras, de SN1, SN2 e SN3, o que comprova a incorporação dos bioativos às matrizes poliméricas. Sendo assim, o objetivo proposto do trabalho, que foi o nanoencapsulamento dos bioativos da canela, foi alcançado com sucesso, como foi observado pelos resultados das análises empregadas, que permitiram avaliar o material obtido. Aqui encerro minha apresentação e muito obrigada pela oportunidade.